Olá, crianças! Bom dia! Hoje, tia Daiane vai trazer para vocês uma aula muito bacana de matemática. Hoje estudaremos as unidades de medida. Para falar um pouquinho sobre essa aula, vou convidar dois amiguinhos muito especiais para falar com vocês. A tia Daiane vai sumir do vídeo e os nossos amiguinhos vão aparecer. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa aula. Um beijo de tia Daiane. Tchau! Bia, o que podemos medir? Muitas coisas, João. O tempo, a distância, a massa, capacidade, altura e muito mais. Veja. João, para medirmos o tempo, nós medimos as horas, os minutos, os segundos, medimos também os dias, as semanas, os meses, os anos e muito mais. Olha só, para medir o tempo, nós usamos relógios de ponteiro, relógios digitais, calendários. Veja as figuras. Temos esses reloginhos de pulso, temos reloginhos de parede, reloginhos digitais bem bacanas. Temos o despertador que nos ajuda a acordar no tempo certo. Temos também os calendários, que mostram os dias, os meses e os anos. Para medir massa, nós medimos aquilo que tem peso. Nós medimos gramas, quilogramas, toneladas e muito mais. Para medir o peso das coisas, nós usamos várias balanças. Veja alguns exemplos de balanças. Temos essas balanças de mercado. Esta é uma balança digital. Nós medimos então o peso das coisas que compramos por peso, como frutas, legumes, também carnes e muitas outras coisas. Temos também balanças que medem a massa que nós temos no nosso corpo, ou seja, o peso do nosso corpo. Temos também essa balança engraçadinha, que é uma balança de pratos. Nós colocamos produtos nos dois lados até se equilibrarem. É uma balança de pratos. Temos também grandes balanças que medem toneladas, igual esta que está medindo o caminhão. Este caminhão está sendo medido numa balança que fica na estrada. Ela mede a massa desse caminhão, ou seja, o peso. Temos também algumas medidas que não são convencionais, mas que também nos ajudam a medir pequenos pesos, pequenas massas. Olha só, a mamãe foi preparar uma receita e me pediu para colocar uma colher de sopa de açúcar. E eu não sabia como era, eu pensei que fazia uma sopinha, mas aí a mamãe pegou a colherzinha e me mostrou. Nós usamos colheres de sopa ou colheres de chá para medir quanto cabe lá dentro, ou seja, o peso que tem dentro da colher. Então, eu coloco uma colher de açúcar ou uma colher de chá. Essa é a medida, são medidas que a gente vai medindo por colheres. Temos também medidas de comprimento. As medidas de comprimento, nós medimos centímetros, metros, quilômetros e muito mais. Nós podemos usar réguas, fitas métricas, trenas e muitas outras medidas. Olha só, temos de amarelinho enroladinha uma fita métrica. Essa fita métrica podemos medir até mesmo a nossa altura ou o tecido na hora de costurar e várias outras coisas. Podemos medir todos os objetos à nossa volta. Temos também essas outras unidades de medidas, esses instrumentos que ajudam os profissionais, pedreiros, marceneiros e muito mais. São as trenas e fitas métricas dobráveis. Na escola, nós usamos réguas. Eu acredito que cada um dos nossos amiguinhos tem uma régua. Esta régua está medindo em centímetros. Ela é muito legal. Quando viajamos, também vemos que nos carros medem os quilômetros.
nesse velocímetro. É claro que esses numeraizinhos em cima, a gente sabe que não está medindo o comprimento, mas sim a velocidade. Mas aí onde está escrito km, que são os quilômetros, o velocímetro vai medindo a quilometragem, ou seja, os quilômetros que estamos andando. Temos também formas de medir com o nosso próprio corpo. Com os nossos dedinhos, podemos medir em polegadas. Com a nossa mão, podemos medir em palmos. Com o nosso pé, podemos colocar um na frente do outro e medir uma distância a outra usando pés. Mas também podemos medir usando passos. É muito legal, por isso quando a gente vai brincar e vai medir um lugar, nós usamos os nossos pés ou as nossas mãos para medir em pés, passos ou palmos. Temos também as medidas de capacidade. As medidas de capacidade, nós medimos os litros, os mililitros. Nós usamos vários instrumentos de medida de capacidade. Temos xícaras, copos, litros, etc. Veja, esses 3 de cima são copos medidores. Essa primeira, uma jarra medidora que vem esses risquinhos mostrando a capacidade de líquido que cabe aí dentro. Temos também esses copinhos, como mostra a figura. Mas quando não tivermos os medidores, podemos também usar xícaras de chá, xícaras de café, copos ou vários litros descartáveis que podemos também usar. A mamãe também me ensinou que nas receitas existem várias medidas que falam. Coloque 2 xícaras de chá de óleo, por exemplo. Eu não vou fazer o chazinho de óleo. Eu vou usar uma xícara de chá para colocar o óleo dentro e ela fica sendo a medida. Entendeu, João? Agora sim, Bia. As medidas são muito importantes. Obrigado, aprendi direitinho.